Fala galera, tudo bem com vocês? Gente, hoje o nosso objetivo é dar continuidade ao estudo qualitativo dos espelhos esféricos. Mais precisamente, o que é que nós vamos ver hoje? Nós vamos ver as imagens, as características das imagens formadas por esses espelhos e suas aplicações, ok? Muito bem. Então nós vamos começar com o espelho convexo. Eis aqui um espelho convexo, tá? Então a superfície espelhada é essa superfície externa, com seus elementos principais: o eixo principal, o vértice, o foco principal e o centro de curvatura, ok? Então o que é que nós temos aqui? Nós temos um objeto, que será essa vela, e esse objeto está em frente a esse espelho. Que tipo de imagem o espelho convexo vai formar? Bom, o que é que você tem que fazer? Você tem que imaginar dois raios saindo da extremidade superior desse objeto e atingindo esse espelho. Na aula passada eu mostrei para vocês, tanto para o espelho côncavo quanto para o convexo, 4 raios notáveis. Você só precisa de 2. E eu aconselho você usar sempre os seguintes raios. Todo raio paralelo ao espelho, todo raio paralelo ao eixo principal de um espelho convexo, tem que ser refletido como se ele estivesse vindo do foco principal. Lembra? Todo raio paralelo ao eixo principal de um espelho convexo tem que ser refletido como se ele estivesse vindo do foco principal. Lembre-se que esse raio não pode ir para o foco principal. Isso não é um espelho côncavo. Um espelho, ele reflete a luz, ok? Agora, se um outro raio de luz atingir o vértice desse espelho, ele não tem que ser refletido simetricamente em relação ao eixo principal. Lembre-se que esse ângulo aqui de incidência tem que ser igual a esse ângulo de reflexão. Observe que o eixo principal é o eixo de simetria. Perfeito? Agora vem cá. Vamos analisar esses dois raios que foram refletidos. Eles vão se encontrar em algum lugar? Não, porque eles são raios o quê? Divergentes. Eles não se encontram em nenhum lugar. Agora, se você analisar os prolongamentos dos raios refletidos, essa linha tracejada vermelha é o prolongamento desse raio refletido. Essa linha tracejada verde é o prolongamento desse segundo raio refletido. Vocês percebem que esses prolongamentos convergem em um ponto dentro do espelho? Então é exatamente nesse ponto de convergência que nós vamos ter a formação da imagem. Percebam que essa imagem ela é formada por prolongamentos, ela é uma imagem virtual, ela é formada dentro do espelho, tá? Então, são duas maneiras de você saber quando a imagem é virtual. Percebam que o objeto e a imagem estão em um mesmo semi-eixo, ou seja, acima do eixo principal. Então, o objeto e a imagem, pelo fato de estarem no mesmo semi-eixo, significa dizer que a imagem é direita em relação ao objeto. Se elas estiverem em semi-eixos diferentes, a imagem vai ser invertida. Muito cuidado. Acreditem, é comum, infelizmente, alguns estudantes pensarem que essa imagem é direita porque ela foi formada do lado direito do espelho. Não tem nada a ver com isso. Uma imagem é direita quando o objeto e a imagem estão em um mesmo semi-eixo. Percebam que o objeto e a imagem estão acima desse eixo principal. Repito, se estiverem em semi-eixos diferentes, por exemplo, se o objeto for formado acima do eixo principal e a imagem estiver abaixo do eixo principal, então essa imagem ela vai ser invertida em relação ao objeto porque eles estarão em semi-eixos diferentes. Perfeito? Percebam claramente também que essa imagem ela é menor que o objeto. Então, essa imagem ela é virtual, ela é direita e menor. Ô Sandro, a imagem formada por um espelho convexo vai depender da distância, da posição do objeto em relação a ele? Não. Prestem bem atenção. Não importa onde esse objeto esteja. Esse espelho convexo sempre vai formar uma imagem virtual, direita e menor. Eu fui claro? Tranquilo? Beleza? Agora, percebam aqui que essa imagem ela está mais próxima desse espelho. Percebem? Tranquilo? Do que o objeto. No espelho plano, a imagem tem que ter o mesmo tamanho do objeto,
e o objeto e a imagem eram equidistantes. Vocês estão vendo que aqui é diferente? Ok. Bom, quais são as aplicações desses espelhos? São várias. Esses espelhos podem ter várias aplicações. Em espelhos retrovisores de carros, em garagem, aqueles espelhos de garagem de edifícios, de ônibus, de empresas de segurança, de supermercados. Todos aqueles espelhos são convexos. Por quê? Porque esse espelho ele tem uma desvantagem. Primeiro, qual é a desvantagem? Ele fornece imagens menores. Então, nem pensar em usar um espelho desses para observar detalhes de alguma coisa. Vocês concordam? Agora, ele tem uma grande vantagem. Como as imagens são menores, o campo de visão se torna maior. Por isso que esses espelhos são usados em retrovisores de carros, empresas de segurança, garagens de edifícios, em supermercados, porque eles fornecem imagens menores, porém com um campo de visão maior. Então, a área que você pode observar através de um espelho desse é muito maior do que qualquer outro espelho. Beleza? Tranquilo? Bom, está aqui uma aplicação, né? Acabei de dizer, o espelho retrovisor de um automóvel. E o espelho côncavo? Como se comporta um espelho côncavo, tá? Diante de um objeto? Que tipo de imagem o espelho côncavo vai formar de um objeto? Então, nós temos aqui um espelho côncavo. Vejam que a parte interna, que é essa parte mais azul aqui, um azul mais escuro, é a parte espelhada. E nós temos o objeto em frente a esse espelho. Tá? Esse espelho tem seus elementos principais: vértice, foco principal, centro de curvatura. Beleza? Então, que tipo de imagem esse espelho vai formar? Vamos, então, usar dois daqueles raios particulares que eu ensinei para vocês. Vamos nessa. Saindo da extremidade superior do objeto, todo raio paralelo ao eixo principal tem que ser refletido para o foco principal, ok? Todo raio paralelo ao eixo principal tem que atingir o espelho côncavo e ser refletido para o foco principal. Se esse raio de luz atingir o vértice do espelho, ele tem que ser refletido simetricamente em relação a esse vértice. Percebam que esses dois raios refletidos, eles são divergentes. Eles também não vão se encontrar. Mas, se você traçar os prolongamentos desses raios refletidos, lembrem-se que os prolongamentos estão na mesma direção, só que entrando no espelho, tá? E esses prolongamentos vão convergir para esse ponto. E é exatamente aqui nesse ponto que nós vamos ter a formação da imagem. Percebem? Quais são as características dessa imagem? Vejam, ela é formada pelo encontro dos raios de luz ou por prolongamentos. Ela se formou em frente ao espelho ou depois do espelho? Depois do espelho. Então, essa imagem é virtual. Percebam mais uma vez que a imagem e o objeto estão acima do eixo horizontal, ou seja, estão em um mesmo semi-eixo. Então, a imagem ela é direita e claramente vocês percebem que essa imagem é maior que o objeto. Sandro, isso quer dizer que o espelho côncavo sempre vai formar uma imagem virtual direita e maior? Não necessariamente. Essas características, a imagem só vai ter essas características se o objeto for posicionado entre o foco principal e o vértice. Se o objeto estiver entre o foco e o vértice, aí você pode dizer que a imagem formada vai ser virtual, direita e maior. Perfeito? Nesse caso aqui, esse espelho côncavo, ele tem uma grande vantagem. Qual é? Ele consegue fornecer uma imagem bem maior que o objeto, porém com um campo de visão bem reduzido, né? Então, ele é ideal nessa condição aqui para observar detalhes de algum objeto. Então, quais seriam as aplicações de um espelho côncavo? Bom, eu posso citar no mínimo aqui duas para vocês, nessa condição, tá? Quando o objeto está entre o foco e o vértice. Aquele espelho que o odontólogo utiliza para observar os dentes de uma pessoa é um espelho côncavo, só que os dentes dessa pessoa ficam posicionados entre o foco e o vértice. Tranquilo? Perfeito? O espelho também de maquiar, o espelho de barbear, aquele que fornece para você uma imagem maior, é também um espelho côncavo e com certeza o objeto está entre o foco e o vértice,
Você já deve ter percebido, quando você vai a uma ótica, tá? Que quando você quer visualizar o óculos que você está usando, tem lá em cima da mesa um espelho, na verdade 2 espelhos, né? Tem um dispositivo lá, um instrumento óptico, que tem 2 faces espelhadas. Numa dessas faces você vê seu rosto com o mesmo tamanho, porque aquele espelho ele é plano, e quando você gira, você já deve ter percebido uma imagem bem maior do que o seu rosto. Com certeza aquele espelho é côncavo, o espelho é côncavo, e o seu rosto está obrigatoriamente entre o foco e o vértice. Beleza? Tranquilo? Então, está aqui um exemplo, ó, né, do espelhinho do odontólogo. Olha só o dente dessa pessoa e observa a imagem, né, maior do que o objeto. Tranquilo? Ô Sandro, e se nós posicionarmos o objeto exatamente em cima do foco principal? O que é que vai acontecer? Vamos lá. Todo raio paralelo ao eixo principal atinge um espelho côncavo e é refletido para o foco. Joia? Se esse raio de luz atingir o vértice, ele tem que ser refletido simetricamente em relação a ele. Percebam que esses 2 raios refletidos, eles não vão se encontrar, não porque eles são divergentes, mas porque eles são paralelos. Então, eles não se encontram. Se você traçar os prolongamentos desses raios, ora, como os prolongamentos devem ter a mesma direção dos raios refletidos, se os raios refletidos são paralelos, é porque esses prolongamentos são paralelos. Então percebam que nem os raios de luz e nem os prolongamentos se encontram. Isso significa que não haverá formação de imagem, que você também pode chamar de imagem imprópria. É isso mesmo. Sandro, quer dizer que um objeto pode ser posicionado em frente a um espelho e esse espelho não formar imagem desse objeto? Sim, desde que o espelho seja côncavo e o objeto for posicionado exatamente no foco principal. Perfeito? E se um objeto for posicionado entre o centro de curvatura e o foco principal de um espelho côncavo? O que é que vai acontecer? Vamos usar sempre os mesmos raios. Todo raio paralelo ao eixo principal atinge o espelho côncavo e é refletido para o foco principal, certo? Mas se esse raio de luz atingir o vértice do espelho, ele tem que ser refletido simetricamente em relação a esse eixo principal. Percebam agora uma situação diferente. Os 2 raios refletidos estão convergindo para um ponto abaixo do eixo principal. Então é exatamente nesse ponto de convergência que nós vamos ter a formação da imagem. Essa imagem, agora, foi formada por prolongamentos ou por raios refletidos? Por raios refletidos. Ela se formou depois do espelho ou em frente ao espelho? Em frente ao espelho. Então essa imagem ela tem natureza real. Sempre que uma imagem for formada, isso em relação ao espelho, tá? Pela convergência dos raios refletidos, sempre que essa imagem for formada em frente ao espelho, ela é uma imagem real. Olha o que eu disse para vocês. O objeto está acima do eixo principal, a imagem abaixo do eixo principal. O objeto e a imagem estão em semi-eixos diferentes. Então isso significa que essa imagem é invertida. E claramente vocês percebem que essa imagem é maior que o objeto. Perfeito? Então nós vamos ter aqui uma imagem real, invertida e maior que o objeto. Tranquilo? Beleza? Sandro, e se esse objeto for deslocado, se afastando ainda mais do espelho, e for posicionado exatamente no centro de curvatura? Bom, vamos aos raios particulares. Todo raio paralelo ao eixo principal tem que ser refletido para o foco principal. Se esse raio de luz atingir o vértice do espelho, ele é refletido simetricamente em relação a esse vértice. Percebam mais uma vez que os raios refletidos se encontram abaixo do eixo horizontal, mas eles se encontram exatamente abaixo do objeto. Isso significa que a imagem vai ser formada exatamente abaixo do objeto. Ela é uma imagem real, e eu já expliquei por que é real. Ela é uma imagem invertida e ela tem o mesmo tamanho do objeto. Então vejam que quando você posiciona um objeto exatamente no centro de curvatura de um espelho côncavo,
a imagem que se forma é real, é invertida e ela tem o mesmo tamanho do objeto. E se esse objeto estiver além do centro de curvatura? Então vamos lá. Todo raio paralelo ao eixo principal deve ser refletido para o foco principal. Se esse raio de luz atingir o vértice do espelho, ele tem que ser refletido simetricamente em relação ao vértice desse espelho. Então é nesse ponto de convergência dos raios refletidos em frente ao espelho que nós vamos ter a formação da imagem. Essa imagem, ela é real, ela é invertida e ela é menor que o objeto. Percebam, meus amores, que o espelho côncavo ele pode formar qualquer tipo de imagem. Real, virtual, maior, menor, invertida, direita. E pode inclusive não formar imagem quando o objeto é posicionado no foco principal desse espelho. Mas eu quero que agora vocês observem uma situação interessante. Vejam, eu vou retornar aqui os slides e vou mostrar uma coisa para vocês. Vejam, quando o objeto está entre o centro de curvatura e o foco principal de um espelho côncavo, ele forma uma imagem real, invertida e maior. Perfeito? Bom, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou agora passar os slides e vou mostrar para vocês o que é que acontece quando esse objeto se afasta do espelho. Veja, quando ele se afasta do espelho, percebam que a imagem ela continua real, né? Contando com essa, nas três situações. Ela continua real, só que ela, à medida que o objeto se afasta, a imagem se aproxima do espelho, conseguem perceber? Ó? A imagem se aproxima do espelho e diminui de tamanho, percebe? Então, a partir do foco principal, se você afastar o objeto do espelho, essa imagem se aproxima do espelho e diminui de tamanho, mas ela continua sendo uma imagem real. Beleza, galera? Então a gente encerra por aqui. Desejo a todos vocês bons estudos e até a próxima. Tchau!